Abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Andressa Heimbecher, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, para falar sobre menopausa. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, que para mim também tá chuvosa. Eu tô em São Um Paulo sábado também. sem sol, né? Com uma chuvinha aí, mas o bom, doutor, é que hoje a gente vai ter oportunidade de falar sobre um assunto que, olha, eu tô aqui nesse programa, nesse horário, há 5 anos e a gente ainda não falou sobre menopausa. Então, um tema inédito aqui no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, e a gente vai ter, ao longo desse sábado, a oportunidade de destrinchar, de detalhar, de saber e de atender principalmente os nossos ouvintes, né? E como eu sempre gosto de começar, doutora, gosto de começar pelo começo, para a gente entender, não é? O que é cada coisa. O que é exatamente, então, a menopausa, hein, doutora? Então, a menopausa, a gente fala menopausa e tem gente que fala perimenopausa, climatério. Então, é importante lembrar que climatério, gente, é o período que começa antes da menopausa, que é a parada da menstruação. E a menopausa é, parou a menstruação, fiquei 12 meses sem menstruar. É como se fosse o marco. Ó, entrei em menopausa. Menopausa é o evento. Climatério é todo o tempo em que a paciente começa a sentir sintomas, que pode ser até, às vezes, 8 anos antes, 5 anos antes da parada total da menstruação, e ela fica sentindo sintomas depois da parada da menstruação. Então, isso é o climatério. Perimenopausa é justamente o período anterior à menopausa, que também está dentro do climatério. Então, para ficar fácil para quem está em casa, menopausa parou a menstruação 12 meses. Perimenopausa, o período que antecede a menopausa, depende de cada mulher, é quando começa a sentir sintomas. E climatério é o período que começa na perimenopausa e vai até alguns anos depois da parada total da menstruação. É importante já esclarecer logo no começo, porque existe muito essa confusão, não é, doutora? Não é incomum É, que as mulheres até não consigam aí diferenciar o que é cada coisa, não? na população brasileira, Dani, em média, a mulher entra na menopausa para de menstruar em torno de 48, 50 anos. Então a gente sabe que depois dos 45, a gente tem que começar a ficar mais atenta com relação a possíveis sintomas, que eu acho que é isso que é importante fazer o alerta para o nosso público. Se ganha peso, se não ganha peso, se tem fogacho, se não tem fogacho, tem segura vaginal, e aí eu sei que você vai falar bastante disso. Mas ficar atento com a faixa de idade e com os sintomas é o primeiro sinal de alerta para você ter um médico que vai ter uma escuta boa sua, uma escuta ativa, para poder propor tratamento se for necessário. A gente vai falar sim dos sintomas, né? Importante. Já tem perguntas de áudio, perguntas de texto. Tô vendo aqui todo mundo hein, participando no 11 99904 8756. Tô vendo aqui a mensagem de todos os nossos ouvintes. Já vou repassar, hein? Já vou repassar na sequência aqui para a doutora Andressa. Mas antes disso, só queria entender. Tem acho que 3 tipos, né, de menopausa. Tem a natural, a induzida e a precoce, doutora? Na verdade, pra gente que é endócrino raiz, É, né? Eu falo assim, a gente que é endócrino, ele é endócrino do livrinho, né? é. Então, assim, o que a gente entende é que existe menopausa precoce e existe a menopausa natural. O que é a menopausa precoce? É quando geralmente, em média, vamos colocar um número para ficar fácil, antes dos 40 anos, até tem gente que considera 45, mas via de regra, antes dos 40 anos, existe o aparecimento de sintomas. E aí a gente vai falar de calorão, a gente vai falar de secura vaginal, a gente vai falar de queda da libido, da mulher não se reconhecendo mais, fazem os exames hormonais e aí se identifica a falência do ovário, que é a menopausa, antes do período que seria o período de 48, 50 anos. A gente chama de menopausa precoce. No técnico, a gente chama de falência ovariana precoce. E aí existe a menopausa natural, que é essa menopausa dos 48 para os 50 anos. Essa menopausa é aquela que a mulher começa com sintomas na perimenopausa ou não, mas
algumas têm mesmo, que é principalmente fogacho, secura vaginal, redução da libido. Ultimamente ficou muito falado brain fog, né, que é a névoa mental. Isso acontece também em outras situações, mas na menopausa pode sim acontecer. E aí depois culmina com a parada da menstruação, 12 meses sem menstruar, e aí a gente faz o acompanhamento. Mas a gente já pode tratar na perimenopausa. E é isso que é importante da população entender. A gente não precisa passar por sintomas até a menstruação parar e ficar 12 meses sem menstruar. Porque isso, obrigada, vão ser 3, 4 anos que a paciente não vai receber tratamento adequado e vai ficar com sintomas. E é isso que a gente não quer, a gente quer o bem-estar do nosso paciente, né? Sim, claro, com certeza. Eu quero saber se a genética influencia alguma forma aí, alguma coisa na forma como a menopausa se manifesta, mais ou menos sintomas, se ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. A genética influencia muito ou pouco, hein, doutora? Com relação ao tempo, muito. Geralmente eu pergunto para minhas pacientes assim, que vocês sabem mais ou menos que idade a sua mãe entrou em menopausa? Porque geralmente é a idade que a gente vai entrar. É a mesma coisa para a primeira menstruação, para a menarca, né? Geralmente a gente segue a idade da primeira menarca das mães, mas o que a gente tem visto é que as menstruações das meninas, consistentemente no mundo inteiro, elas têm antecipado de 6 meses a 1 ano, às vezes até um pouco mais. E aí o que acaba acontecendo é que o ovário é uma glândula, né? A gente fala assim, nossa, o ovário, mas o ovário é uma glândula. Ele tem os óvulos lá dentro. A gente nasce com uma reserva ovariana pré-determinada. É isso, né? É como se fosse uma poupança de óvulos. Essa poupança de óvulos, a partir do momento perto da primeira menstruação até o final da menopausa, é o que vai durar. E é justamente por conta de que os óvulos forem sendo gastos, é que a gente vai começar a ter os sintomas. Então, se começou com uma menopausa muito precoce, e aí a gente tem essa menopausa, começou com uma menstruação muito precoce, a gente tende a ter uma menopausa um pouquinho antes. Mas se não tem nenhum dano no doença autoimune, ela vai acontecer em torno dos 48, 50 anos. E você me perguntou também de outros fatores que podem influenciar. A Isso. gente sabe, por exemplo, que mulheres que têm mais peso, às vezes elas vão ter mais sintomas da menopausa. Mulheres que já têm alterações hormonais, por exemplo, têm hipotireoidismo, é uma paciente que já teve uma dificuldade hormonal com cortisol ou qualquer outra distúrbio hormonal, alterações de prolactina, são pacientes que tendem a ter mais sintomas. E muito importante isso é a gente entender também o estilo de vida da paciente. Geralmente, pacientes que conseguem manter o peso, e isso a gente pode entrar na seara da obesidade também. Mas as pacientes que conseguem manter o peso, que têm uma rotina de alimentação e treino regular, elas claramente têm menos sintomas de menopausa. E aí é a nossa grande, é o que eu falo, é o que catapultou o cuidado da menopausa nos últimos anos. Porque as mulheres em torno de 40 anos já estão preocupadas com o período do envelhecimento, porque vai ser metade da nossa vida, né? Eu falo isso. É metade com hormônio e metade, em tese, sem hormônio, se a gente não pensar em reposição hormonal. Mas a gente precisa se preparar para isso. Então, quem já tem esse olhar da preparação com 40 anos, tem que ter muito menos sintoma. Quem está aqui participando conosco é a Nelly Melo, excelente programa. A Audélia Vido também mandou aqui um recadinho. A Loreta Bellini, do bairro de Santana. A Toninha Scatena. Danilo, a luz chegou agora, voltou aqui em tempo de ouvir o programa. Puxa, que semana, hein, Toninha? Eu me solidarizo mesmo com todos os nossos ouvintes que estão passando, né, por esse problema, né? Falta de energia já há muitos dias, perdendo tudo na geladeira. Quem tem medicamentos também, uma situação terrível aqui em São Paulo. Mas que bom, viu, Toninha, que aí na sua residência já voltou a energia. A Denise Corrochano tem pergunta, já vou passar aqui na sequência. Maria Elizabeth Gianotto, Heleno Souza, o Sérgio Silveira também está por aqui. No nosso chat do YouTube, o Francisco Ferreira de Oliveira. O Sandro Rodrigues tem aqui também perguntas, né? Ele que fala de Terra Roxa. Giane Araújo, parabéns pelo tema.
Tem outras perguntas aqui do Laurival, tô vendo aqui a sua pergunta. A gente já vai passar aqui na sequência. Estamos conversando, não é? Ao vivo no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, o Plantão Médico Bandeirantes com a doutora Andressa Heimbecher, que é endocrinologista, e hoje trazendo um tema que a gente ainda não tinha feito, né? Que é menopausa. E você sabe que na passagem aqui do Jornal Gente para o Do Bom e do Melhor, eu estava conversando com a Ana Paula Rodrigues, que é um tema que está sendo cada vez mais falado. Que bom, não é, doutora? Só esse ano eu fui assistir 3 espetáculos que tinham esse tema, não é, como protagonista. Eu fui assistir o espetáculo da Cláudia Raia, do Jabas Homem de Melo, que se chama Cenas da Menopausa. Fui assistir um outro muito bom, muito engraçado, que é com a Mia Mello e outras 2 atrizes, a Camila e eu me esqueci o nome da outra, infelizmente, já vou lembrar aqui, direção da minha amiga, da Paula Cohen. Mulheres em Chamas é o nome do espetáculo, e tem um outro também da Angela Dipp, é um solo meio stand-up, que se chama da puberdade à menopausa, passando aí por todas as fases da vida da mulher, né? Que bom, não, doutora, que esse tema está sendo discutido sem tabu, sem preconceito, de forma aberta, como tem que ser, falando dos sintomas, dos problemas, das dificuldades, e sentir até mais na peça, por exemplo, da Cláudia Raia, um olhar para os homens também, no sentido de acolher essa mulher, ajudar, saber, entender o que ela está passando, de que forma que o homem, né, ali, o marido, né, pode ajudar dentro de casa. Isso é muito bacana, não, doutora? Eu acho que a primeira coisa é a gente conscientizar, né? A grande questão é que a gente precisa conscientizar a nossa população que sim, aquele modelo padrão da mulher que não falha, da mulher que não erra, da mulher que é perfeita, né? Eu brinco de uma época que eu brincava assim, né? Até a nossa axila tinha que ser perfeita, né? Teve uma época uma propaganda que falava isso, né? Então, assim, é esse modelo da mulher perfeita, gente, não é isso. Somos pessoas reais. E nós somos pessoas reais que passamos por oscilações hormonais. É importante também, Danilo, eu sei que foge um pouco, mas, por exemplo, insegurança de determinadas parcelas da nossa população com relação a fornecimento de insumos para menstruação em adolescentes. A primeira menstruação é uma fase super crucial. Apoio principalmente também ao pós-parto. A gente tem muitas mães sofrendo com depressão pós-parto, blues pós-parto. É uma fase extremamente fragilizante. E a menopausa também é. É aquela questão que a mulher não se reconhece mais como ela era. E aí a gente tem um entendimento. Pega, por exemplo, tem muita gente que usou isso recente, né? A foto da Odete Roitman, da primeira versão da novela e da segunda versão da novela, né? Então, hoje, a Odete Roitman, de 50 a mais, é uma mulher vibrante, ativa. E na primeira versão já tinha mais uma carinha mais de senescência, né? Então, assim, a gente entender e poder falar, e, por exemplo, tá aqui num programa de rádio no sábado de manhã para falar de fogacho, falar de secura vaginal, falar de libido, falar de brain fog, é informar a população que sim, nós temos ferramentas sérias, úteis, éticas para poder oferecer, para poder tratar, para as pessoas se sentirem bem, né? Então, dar o apoio para a população e conversar, com certeza é o primeiro movimento que a gente precisa. Bom, não vou perder aqui o gancho, né? Você falou em fogacho, e quando a gente fala de menopausa, as mulheres e os homens também que vivem cercado, né, das mulheres, a gente já pensa ali automaticamente nas ondas de calor, né? Esse é o sintoma mais comum, é o que mais incomoda. Por que a gente já faz essa associação, e também por que acontece esses fogachos, essas ondas de calor, hein, doutora? O fogacho, a gente chama isso uma vasomotor. Quando existe uma redução do estrógeno, então vamos começar do básico. Os nossos hormônios principais do ovário são estrógeno e progesterona. A gente tem 2 fases no ciclo menstrual. A gente tem a fase estrogênica, que é a primeira fase, que ela vai predominante até a hora que a mulher ovula. Depois que ela ovula, a gente tem a fase progesterônica. Então, são 2 hormônios que precisam estar conjugados se a mulher tem útero no tratamento da menopausa. Muito bem. Se a mulher não tem útero, a gente pode dar só estrógeno. Daqui a pouco a gente chega nisso. Só que a queda do estrógeno é, de fato, onde a gente vê
desenvolver mais sintomas. E o fogacho, ou seja, as ondas de calor, para quem está em casa e não sabe muito bem o que é um fogacho, ele é um calor que geralmente ele começa aqui na região do peito e ele sobe pela cabeça da mulher. Por isso que uma das peças que você falou, acho que ela Mulher em Chamas, né? Justamente por conta disso, porque é um calorão. E aí eu costumo brincar que inverte, né? A gente passa a vida inteira sofrendo de frio e depois a gente começa a botar o ar-condicionado gelado porque a gente está morrendo de calor. O fogacho, então, é um sintoma vasomotor. Por quê? Porque o estrógeno, ele comanda se o vaso vai ficar dilatado ou vai ficar contraído. Quando eu perco o estrógeno, eu perco como se fosse o controle desse vaso sanguíneo no sentido de controle de temperatura. E isso acontece de forma episódica, ou seja, de quando em quando. Tem mulheres que têm bastante, 20 episódios por dia. Tem mulheres que têm poucos episódios, mas ele é muito característico no período da noite e acompanhado de suor noturno e, obviamente, de alteração do sono. Com isso, a gente tem também oscilação de humor. Então, o que a gente vê é que, associado ao estrógeno falhando e começando a falhar na perimenopausa e depois falhando totalmente na entrada da menopausa, na parada da menstruação, a gente começa a ter os outros sintomas. Então, piora a oscilação de humor, vem a secura vaginal, pode virar dor na hora de fazer xixi, porque toda a parte da vagina fica mais fina, fica mais atrófica, fica mais frequente a infecção urinária. O cérebro, a gente precisa de estrógeno, então dá aquela falhada na memória, que é como se fosse uma névoa mental, e aí a gente começa a ter alterações de libido, e aí vem a clássica palavra, eu não me sinto mais eu mesma. Então, os sintomas são de hipoestrogenismo, que é o nome técnico que a gente usa para redução de estrógeno. Tem mensagens e perguntas, dúvidas aqui dos nossos ouvintes, doutora. Lúcia Maria da Vila Mariana. Danilo, a menopausa tem efeito sobre toda a família e sociedade. Só a mulher que tem ou teve alguém na família com sintomas da menopausa e também aquela que sofre com os sintomas é que pode entender o que isso significa na vida, no psicológico da mulher. O estigma de todos, sem exceção, é imenso, mesmo entre as próprias mulheres que não têm os sintomas ou que ainda não entraram nessa fase da vida. A Yara Serrazes de Santos, bom dia, Danilo, mais uma vez, um tema importante abordado por uma competente profissional. Muito obrigada aí, né, por esse tema. O Tom Lacerda, Danilo, eu também estou aqui aprendendo, não é, sobre esse assunto. A Estela Abdala, em Florianópolis, também é um tema tão relevante e importante. Bom, vamos começar a atender aqui os nossos ouvintes, não é? Que tem várias perguntas, várias dúvidas. Cláudia Rosana, de São Bernardo do Campo, também está aqui. O Luiz Carlos Santa Rosa, Guarujá, mas tem mensagens, perguntas de áudio, né, Bia? Vamos colocar aqui duas na sequência que fala mais ou menos sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Bom dia, doutora. Bom dia, Danilo. Eu gostaria de saber se esses remédios, né, fitoterápicos que são ministrados para amenizar os sintomas da menopausa, depois de a mulher ter feito durante o período máximo de 10 anos reposição hormonal, eu gostaria de saber se essa reposição com medicamentos fitoterápicos pode ser feita indefinidamente ou se ela também tem um período de tempo em que deve cessar. Muito obrigada, Lúcia Maria Vila Mariana. Eu vou emendar mais uma aqui que também fala sobre reposição hormonal. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Mari Nascimento. Que tema maravilhoso de hoje, hein, Danilo? Estou precisando muito ouvir muitas coisas a respeito. Eu tenho 61 anos, eu sinto um calor infernal e não posso fazer reposição hormonal por conta do histórico de câncer na família por parte da minha mãe. Será que a doutora tem uma solução para que eu possa pelo menos dormir uma noite sem ficar no cobre e descobre? Muito obrigada, Deus abençoe. Bom, são dois casos diferentes, né? Mas falando e tendo, né, a questão da reposição hormonal como dúvida, não é? O que a gente pode falar sobre a reposição hormonal, para quem que é indicada, para quem não ajudar essas duas ouvintes aqui, hein, doutora? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente fala de sintoma, mas a terapia de reposição hormonal com hormônios, ela serve para proteger o coração da mulher, proteger a mulher de evoluir para a demência e proteger também a sua perda óssea. E isso a gente só consegue com hormônio, né? Infelizmente, os fitoterápicos, eles são muito úteis para a gente controlar sintomas leves. E aí eu fiz uma listinha, porque eu sei dos mais comuns, e aí eu falei assim, deixa eu deixar separado aqui, porque eu já sabia que
que ia ser dúvida. A gente tem muito a isoflavona de soja. Então, a isoflavona de soja, a soja ela tem um efeito que parece o estrógeno, né? Ela pode ajudar em fogachos leves. Os estudos não são super robustos. Quando eu falo estudo científico, a gente precisa de uma quantidade de estudos científicos com uma quantidade grande de pacientes para entender se a medicação causa benefício e não causa riscos, tá? Então, assim, a gente tem uma ideia pelos estudos científicos da isoflavona que não funciona em todas as mulheres, mas que existem mulheres que respondem sim para sintomas de fogacho leve, tá? Aí existe também, Danilo, essa pergunta é que eu mais recebo no consultório. A simicifulga racemosa, ela tem evidência também na redução de fogachos. No entanto, como ela não é estrógeno, o que acaba acontecendo é que ela não faz a proteção de osso e não faz as demais proteções que a gente precisa, principalmente com relação à taxa de metabolismo basal, prevenção de demência. A gente acaba não tendo, né, essa quantidade de evidência científica. E a amora também a gente usa muito. Tem amora, tem prímula, que tem um padrão anti-inflamatório importante, também com evidência científica bastante limitada, e ela é considerada para sintomas sistêmicos da menopausa. Então, talvez melhorar o bem-estar, talvez reduzir o calorão, mas, assim, a gente vê que para quem não pode a terapia de reposição hormonal padrão hoje que a gente usa, e aí eu acho que a gente também já podia entrar nisso, é uma opção, mas não substitui os benefícios da terapia padrão. E eu já posso dar o gancho para padrão? Sim, por favor, vamos lá, já vamos atender aqui e falar sobre os tratamentos. Para quem, né, não pode, não consegue fazer a reposição hormonal padrão, também a doutora vai passar alternativas. Vamos ajudar aí a mulherada, hein, doutora? Então vamos lá. Eu acho que eu preciso situar para vocês o que aconteceu, que foi uma época que eu estava na faculdade, que foi mais ou menos nos anos 2000, 2001. Saíram 2 estudos científicos muito grandes mostrando que a terapia de reposição hormonal podia causar danos. Então, saiu na época, eu me lembro, teve questão com risco de AVC, teve questão também, obviamente, com risco de cânceres. E aí a terapia de reposição hormonal da menopausa meio que foi escanteada, né? E aí ela começou a ser falada muito mesmo e muito fortemente aqui, agora nesses anos pandêmicos e um pouquinho antes da pandemia. Você vê que agora a gente está nesse boom de falar muito de menopausa. Então, o que é interessante é que naquela época, a maior parte dos estrógenos da terapia de reposição hormonal, eles eram estrógenos equinos conjugados. É isso mesmo. Eles vinham de éguas, ou seja, a urina da égua era processada. E aí, com isso, a gente tinha a indústria farmacêutica fazendo esses estrógenos e colocando em diversos formatos, principalmente o formato via oral. Tá? Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem estrógenos que são idênticos, por isso que existe esse nome bioidêntico, idêntico ao estrógeno que o nosso corpo normalmente fabrica, que é o 17-beta-estradiol. Ele pode vir em diversos formatos de reposição. Pode ser em gel, pode ser em adesivo, pode ser em spray também. Essas são as formulações clássicas mais comuns, tá? E geralmente a gente prefere a via que a gente chama de transdérmica, que é a via em gel, porque ela tem menos impacto com relação ao fígado. Então, a gente coloca o estrógeno numa quantidade pequena, porém importante para que a mulher não tenha os sintomas, para que proteja o osso dela, para que proteja o cérebro dela, para que ela, ao longo dos 10 anos, que é a reposição hormonal padrão, que a gente tem um estudo em que os benefícios superam os riscos, a gente propõe para a paciente. Se a paciente tem útero, a gente indica a proteção desse útero com progesterona. E a forma de progesterona que mais protege esse crescimento do endométrio uterino é a progesterona via oral. Existem pacientes que estão no período perimenopausa, então ela está um pouco antes, já está com um sintoma, por exemplo, ela tem um DIU hormonal, um DIU Mirena, um DIU Cailina. O que a gente acaba fazendo? Colocando um pouquinho de estrógeno aqui, carrega essa paciente com esse DIU. Hoje os DIUs a gente pode deixar até 7, 8 anos, a depender do perfil da paciente, na média são 5 anos, tá? E aí a gente pode
carregar essa paciente com a proteção de endométrio feita pelo DIU. Mas o padrão para a menopausa é a reposição com progesterona via oral, que é a mais clássica. E aí, como é que é feita essa escolha? A depender da conversa com a paciente. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de adesivo preso em mim. Então, eu não gostaria de fazer. Existem 3 tipos de adesivo: adesivo só com estrógeno, adesivo sequenciado com estrógeno e progesterona, e adesivo com doses contínuas de estrógeno e progesterona. Eu sou essa pessoa que eu não gosto de nada preso em mim. Então eu já sei que quando eu evoluir para uma necessidade de hormônio, possivelmente eu vou ser aquela pessoa que vai usar o gel e o comprimido. Tem paciente que não gosta, tem paciente que fala, não vou conseguir lembrar de passar gel e tomar comprimido. Coloca. Tem paciente que prefere colocar o DIU. Então é só importante a gente entender para quem vai estrógeno e para quem vai estrógeno com progesterona. Estamos conversando aqui uma aula, hein? Estamos conversando aqui com a doutora Andressa Heimbecher, que é endocrinologista, falando sobre menopausa. A gente tem mais 10 minutinhos aqui com a doutora. A Josi perguntou dos riscos da reposição hormonal. A Cibele, a gente já falou dos riscos, doutora? Não, a gente não falou dos riscos ainda. Vamos falar rapidamente aqui para a Josi Lopes dos Santos. O que acontece, Josi? O que a gente se pergunta muito hoje em dia? Vale o risco-benefício? E qual é o risco-benefício principal? O mais discutido é trombose, né? Então, a gente sabe que com a melhora dos estrógenos, os estrógenos estudados, tá? O estrógeno, o beta-estradiol, que a gente tem bastante estudo, a gente sabe que usado em doses baixas e feito o controle dessa paciente, então, crescimento de endométrio, controle de mama, controle de exames de sangue básicos, o risco é muito baixo. No entanto, mulheres que já têm um risco aumentado para trombose, então, obesidade, tabagismo, uma coisa que eu não falei, Danilo, que é muito importante, mulheres que fumam têm mais sintomas de menopausa. Então, a ideia aqui é, se a paciente tem mais risco de trombose, a gente pode propor o estrógeno transdérmico numa dose pequena e num curto período para ver se ela se beneficia, e aí a gente dê a dose mínima necessária se ela melhorar muito. Se ela não melhorar tanto, normalmente a gente tende a retirar e seguindo a paciente só com medicações para os sintomas, como, por exemplo, o fitoterápico. Uma outra questão que a gente também... Não, te cortei, te interrompei. Não, pode falar. Não, vai lá, por favor, não. Vamos concluir aqui para atender aqui nosso ouvinte. E eu acho que uma coisa também que muito preocupa é a questão do câncer de mama, né? Então, assim, a questão hoje em dia é que a gente não fala ou sim ou não. A gente fala depende. Por quê? Porque se é uma paciente com histórico pessoal de câncer de mama, a gente não indica. Alguns oncologistas liberam o promestrieno, que é o estrógeno de via vaginal, para melhorar o ambiente vaginal que não tem absorção sistêmica. No entanto, a maior parte das mulheres que têm câncer de mama, que já tiveram, não vão poder fazer reposição hormonal. E o histórico familiar. Depende muito do subgrupo de câncer de mama. Por quê? Existem câncer de mama que têm receptores de estrogênico muito fortes. E aí, geralmente eu bato um papo com o mastologista, o mastologista fala, Dre, não dá. Por quê? Porque o subtipo desse câncer ele é muito ávido para o estrógeno. E é por isso, gente, que eu preciso reforçar para vocês que se a gente não usa terapias validadas, clássicas, a gente não tem segurança de tratamento de longo prazo. Por isso que eu estou reforçando para vocês. Procurem médicos que façam terapias de reposições hormonais clássicas, porque são essas terapias que a gente tem a previsibilidade de longo prazo do que vai acontecer. Então, a resposta do câncer de mama, infelizmente, depende. Para alguns casos, se libera, menos os casos que tem câncer de mama a pessoa ter tido. Dá tempo, ó, a gente tem mais 5 minutinhos aqui com a doutora, dá tempo da gente atender mais ouvintes. A Cibele, ela quer saber se o sintoma, né, da onda de calor pode vir acompanhado de uma sensação de angústia. E a Mara quer saber também ainda sobre o calor, né, os sintomas do calor, se pode ter uma interrupção e depois retornar aí de quase 20 anos pós-menopausa. Os sintomas vão e voltam? Então vamos lá, eu falei um pouquinho, Danilo, você falou um pouquinho antes da falta de luz. A minha luz voltou esta madrugada, então por isso que a internet ainda está um pouquinho instável, mesmo eu no cabo. Então vamos lá. Sim,
A questão do calorão é que muitas vezes a paciente tem gatilho para ansiedade, porque ela se sente desconfortável. É a história de estar fora da zona de conforto. É como se você está num ambiente, você imagina, você está num ambiente diferente, uma entrevista de emprego, e você começa a ter fogacho. Ou você está num salão de beleza, ok, de repente você começa a ter um calorão, todo mundo te olha, você está vermelha, suando. E isso, muitas vezes, é sim uma causa de instabilização emocional e de angústia. E isso tem que ser acolhido com muito cuidado, porque aí a gente precisa tratar também a paciente. É essa paciente que muitas vezes a gente falava, não, aguenta firme. Na verdade, a gente não precisa aguentar. A gente tem tratamento para isso. Com relação à segunda pergunta, eu confesso para você que eu me perdi um pouquinho. Você podia repetir porque falhou? Não, eu acabei juntando as perguntas, né? Falha minha aqui. A Cibele quer saber, então, se essa sensação de calor pode vir acompanhado de uma angústia, e aí a Mara fala da interrupção, né? E retornar após 20 anos, né? Pós-menopausa. Então, teve uma interrupção e voltou depois de quase 20 anos, né? E a Cibele, essa sensação de angústia que vem acompanhado. Fogacho pode ser vai e vem, sim. E ele também de ganho de peso. Por exemplo, a paciente passou um período da menopausa com X peso e aí depois ela teve um ganho de peso. A gente sabe que a obesidade na mulher, ela causa um aumento da produção de estrógeno na sua idade fértil e depois da menopausa, ela faz uma menopausa um pouco mais importante, justamente porque já era uma paciente que era hiperestrogênica antes, ou seja, tinha a produção mais estrógeno antes. Então, se ela tem uma oscilação de peso depois que ela entrou na menopausa, ela pode voltar sim a ter fogacho. Só que é importante passar em médico, repetir os exames de ovário, repetir os exames de útero, porque, obviamente, eu não estou aqui para causar alarme, mas a gente precisa ver se o ovário não tem algum cistinho, como está a questão do endométrio, fazer a avaliação da mama certinho, para poder ver se é só uma volta do fogacho isolado ou se tem mais alguma coisinha que a gente tem aqui, ter um ponto de atenção. A Jane falou aqui, né? Danilo, ótima pauta, tenho 52 anos, a menopausa tem proporcionado muita angústia, não é? Tem mais aqui, dá tempo da gente colocar mais duas aqui, né, Bia? Mais duas aqui, Bia. Vamos lá, uma de áudio aqui que está chegando no nosso WhatsApp. Bom dia, Danilo, e a todos os ouvintes. Parabéns pelo programa e a excelente profissional que está aí dando a dica. Eu acompanho o programa aqui, eu gostaria que todos os homens que querem ser machão ouvissem esse programa para ter paciência com as mulheres. Como, graças a Deus, eu tenho um caminho, mais de ano que ela está sofrendo com isso aí, é terrível. A gente sofre junto também, Danilo. Todos os sintomas do que a minha esposa está passando, a doutora explicou aí. Pena que ela não está aqui para ouvir, está trabalhando. E esses homens que, como as mulheres sofrem, esses homens que não entendem, esses canalhas que ficam maltratando as mulheres aí. Um bom dia e um bom programa, José do Jardim São Luís, São Paulo. Ô, meu amigo, muito obrigado pelo seu relato aqui, não é? Forte, encorajador. Parabéns aí, obrigado por compartilhar com a gente. O Ricardo também está aqui na mesma linha, viu? É o Ricardo Sanches, ele diz aqui, muito esclarecedora a entrevista, inclusive para nós, os homens, os companheiros, para compreendermos melhor essa fase, suas consequências e ajudar as parceiras, né? Acho que isso também é uma troca, né? Uma via de mão dupla, a gente primeiro entender, saber o que é, pesquisar, não achar que é frescura, né? Tá com calor, é uma frescura, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, né? Entender as fases, saber, né, de que forma que a gente pode se comportar, de que forma que a gente pode ajudar. Doutora, infelizmente, a gente está com o tempo apertado, tem várias mensagens de homens e mulheres, né? Muitos perguntando sobre secura vaginal, por exemplo, tem ouvinte perguntando sobre climatério, tem ouvinte perguntando sobre, deixa eu ver se eu não vou falar errado aqui, deixa eu ver o que ele colocou aqui, andropausa, também perguntando, não é? Andropausa. Que seria a menopausa masculina, né? Diminuição gradual aí da tem testosterona. Doutora, a gente pode deixar para uma próxima, então, para a gente continuar o papo, continuar prestando serviço, esclarecendo? Porque ficou muita coisa aqui de fora. Eu queria deixar... Sim, claro, diga lá.
Eu queria deixar meu Instagram. Não, vou Pelo passar, vou assim, às passar vezes a aqui. pessoa manda, eu faço pauta, né? Eu acho que é bacana disponibilizar o Instagram da SBEM Nacional, o meu Instagram, que é o Endocrinologia em Dia, porque assim, vocês mandam, a gente faz pauta, a gente conversa, e vocês me chamam de novo. Não, vamos lá, claro, com certeza. Olha, da doutora tem aqui o arroba Andressa Endocrinologista. Andressa Esse Endocrinologista. não funciona, não. Ah, não Esse não funciona? funciona, não, Ah, Danilo. então tem o Manda, outro. não. Esse é Desculpa. o meu menorzinho. Ah, então vamos Não, lá. endocrinologia. Em dia, endocrinologia em dia. Então o ouvinte apaga, deleta aí. E segue esse aqui, Endocrinologia em Dia, arroba Endocrinologia em Dia, Instagram da doutora, tem as lives, tem os vídeos, tem sobre, não só a menopausa, mas sobre outros assuntos, né, obesidade, os padrões alimentares, tem várias pautas ali que a doutora vai passando, colesterol, não é, sobre as canetas emagrecedoras, e a gente volta a se falar em breve, prometo aqui, porque a Cleusa até falou, Danilo, esse tema precisa de 2 horas, não é? É verdade, é verdade. A gente precisa de mais tempo para se aprofundar, mas acho que deu, né, para a doutora passar aí os destaques, a gente passar pelos sintomas, o que é, atender parte da nossa audiência. E a gente está sempre voltando, toda semana a gente está aqui com novas pautas e se aprofundando e falando sobre temas de saúde e de interesse aí. Doutora, brigadíssimo, viu, pelo tempo, pela disponibilidade. Então é Obrigada. arroba Endocrinologia em Dia. Isso mesmo. E também o Instagram da SBEM Nacional, alguns posicionamentos, principalmente sobre testosterona recente. Acho que vale a pena a população se informar e querer mais. E eu agradeço ao papel de utilidade pública que vocês têm para informar a nossa população. Obrigada demais pelo convite. Obrigado, doutora. Aproveite aí que voltou a energia, não é? Tá difícil mesmo. Tô vendo aqui os relatos dos nossos ouvintes. Não vou deixar passar aqui, não é batido. Eu sei que tá difícil, viu, meu amigo? É o ouvinte aqui, o Maurício, né? Que tá sem luz no Imbu, em outros, né? Em outros aqui também, em outros lugares, mandando fotos, mandando vídeos aí. É difícil mesmo. Uma semana muito difícil para quem mora, para quem vive aqui em São Paulo. Doutora, bom final de semana. Até uma próxima. Tchau. Rede Bandeirantes de